O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um pouco. Serei breve nas palavras, mas tentarei falar um pouco daquilo que é fundamental na celebração de hoje. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Por vezes, para explicar a Imaculada Conceição, muitos padres recorrem a um campo completamente metafísico. E a Imaculada Conceição de Maria, como foi o dogma instituído, pela Santa Igreja, ela nada mais é do que a Virgem que nasce sem a culpa e sem a mancha do pecado. E eu não preciso ir tão longe para explicar o que é isso, porque basta ver a leitura do Gênesis que nós lemos hoje. A tendência do homem e da mulher é sempre apontar o outro, é sempre dizer: não fui eu, foi ele. E isso acontece já desde o Gênesis. Veja que Deus pergunta a Adão: por que ele reconhece que está nu? E Adão diz: por causa da mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa já não é mais de Adão, é de Deus e da mulher. E ele lança a culpa para a mulher. Quando Deus pergunta à mulher, a mulher faz a mesma coisa, lança a culpa para a serpente. E todas as perguntas de Deus, a resposta, nesse caso, é um não. Não fui eu, foi a mulher. Não fui eu, foi a serpente. Meus irmãos e minhas irmãs, com a Virgem Maria isso acontece de maneira diferente. Quando Deus se aproxima dela por meio do anjo, para tocá-la e fazer com que ela seja fecundada pela graça divina, ele faz a pergunta a ela. Ela não responde com não, ela responde com sim. Ali ela demonstra quem ela é, cheia de graça, livre de culpa, porque só um ser humano culpado é incapaz de dar um sim a Deus em primeira instância. O que Nossa Senhora teve foi curiosidade. Como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Aqui eu não preciso explicar, porque todo mundo sabe como se faz um filho, como nasce uma criança, né? Então,
ela não conhecia homem nenhum. Como isso se daria? Porque aquela região era dominada pela cultura helênica. E a história dos deuses gregos, sempre um deus grego descia e se relacionava com a mulher e ela engravidava deste filho. Por isso o questionamento dela, será da mesma forma? E ele não. O que é que acontece com a Virgem Maria? Deus a cobrirá com sua sombra, o Espírito a cobrirá com sua sombra. Acontecerá com Maria a mesma coisa que acontecia com a tenda no deserto, onde a sombra do Altíssimo recobria o templo sagrado, a tenda sagrada, e ali Deus habitava. Por isso Maria vai ser como o sacrário da Trindade Santa, onde Deus, o Espírito Santo, Pai, envia o Espírito sobre ela e nela se gera o Filho. É um sacrário vivo, é uma expressão de amor viva. E claro, não deixo de trazer aqui presente a saudação do anjo. Não sei se vocês conhecem como é o texto em grego, mas o anjo, quando se apresenta à Virgem, no texto, ele diz assim, Haires, ou seja, Shalom, graça, ave. Esse ave vem do latim, que é uma saudação que se dava aos reis e às rainhas. Haires. E para ela ele diz, qual o vocativo para ela? Kei haritomene. Ou seja, aquilo com que ela saúda, com que o anjo saúda, já está na Virgem Maria. A Haires, Kei haritomene, o Haires, essa graça já se encontra nele. O que o anjo reconhece em Maria é a plenitude da graça que Deus já tinha dado. Por isso, a Virgem não poderia dar um não a Deus, porque desde o início ela foi motivada por duas coisas, a humildade e o amor. Então só uma mulher cheia de graça, plena da graça divina, é capaz de reconhecer tamanha beleza, é capaz de responder com sim a tamanho convite. Meus irmãos e minhas irmãs, por que eu destaco isso? Nós não somos como a Virgem Maria. Infelizmente, nós não nascemos imaculados, mas nós somos chamados a sermos como ela, firmes na fé, acreditar em Deus, dar o nosso coração a Deus e fazer com que Deus haja em nós e a sua obra se concretize em nós. Deixar com que os planos de Deus sejam para nós os nossos planos. Deixar com que a graça divina resplandeça na nossa alma a tal ponto de um dia estar com Ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.